A paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma nova mensagem do coração de Deus para vocês. O tema da mensagem é Estou nas mãos de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 24, diz assim: Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Uma pausa nesses dois versículos. Nós temos que ficar firmes e ajudar aqueles que ainda não são salvos a encontrar a salvação, e também os que se desviaram, aqueles que um dia entregaram as suas vidas para Jesus e se desviaram dos seus caminhos. Nós precisamos orar, intercedendo por ele, fazendo convite, trazendo-os de volta, para a presença do Senhor, falando do perdão de Jesus, porque não importa o pecado que o homem comete, se ele se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, o Senhor é fiel e ele é justo e ele pode perdoar e receber de volta essa pessoa. Então, nós precisamos pensar uns nos outros, ajudar uns aos outros, principalmente a encontrar o caminho certo, a encontrar a salvação, Nós precisamos estar firmes nesse propósito. No versículo 28, quem desobedecia à lei de Moisés, é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Aqui ele fala quem desobedece, porque aqui o apóstolo Paulo escreveu naquela época. Mas hoje nós podemos dizer quem desobedecia, a Moisés, as leis de Moisés, ele era julgado e condenado à morte, sem dó, então não tinha perdão. Hoje nós temos a era da graça, o tempo da graça, nós temos o perdão de Deus que nós podemos buscar. Durante a lei podia haver condenação de morte para aquele que pecava. Era muito rigorosa essa lei. Então, eu pergunto, o que vai acontecer agora com os que pecam e não se arrependem dos seus erros? Com aqueles que não querem a Jesus e a sua salvação? Porque naquela época era condenado à morte. Hoje, nós temos o perdão de Deus, mas você precisa querer Jesus, você precisa querer ser salvo por Jesus. Versículo 29. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? O que vai acontecer então com essas pessoas, aquelas que não valorizam o sacrifício de Jesus e rejeitam a Santa Ceia, que é a nova e eterna aliança que Deus nos deu para nos perdoar do pecado, para nos redimir do pecado, Então, o que será que vai acontecer com essas pessoas que realmente não querem saber de Jesus, que rejeitam a palavra de Deus? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Versículo 30. Pois sabemos quem foi que disse: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: O Senhor julgará o seu povo. Aqui o apóstolo Paulo fala dos escolhidos que se desviaram, os que abandonaram Deus no meio do caminho, que o próprio Deus ia se vingar, o próprio Deus ia fazer justiça, acertar as contas com essas pessoas que rejeitaram a Deus. Ele mesmo iria julgar o seu povo naquela época, Mas vamos agora no versículo 31. Que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Nós vimos aqui nesses versículos que foi lido o que vai acontecer com aqueles que rejeitam a Deus e cairão nas mãos de Deus para o castigo e a condenação eterna. Mas nesse tempo, como eu disse, havia um julgamento e as pessoas eram condenadas à morte, porque o próprio Deus fazia o julgamento, fazia a justiça e acertava as contas com essas pessoas. Mas hoje nós temos mudança, hoje nós temos Jesus que nos trouxe a salvação, que nos trouxe o perdão dos pecados. Como diz aqui no versículo 31, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, naquela época, era terrível.
o julgamento de Deus, porque realmente a pessoa era condenada à morte, ela não tinha uma segunda chance. Mas agora eu quero falar dos que, apesar das lutas e provações, permanecem firmes e estão guardados nas mãos de Deus. No versículo 32, diz assim: lembrem do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Aqui, o que o apóstolo Paulo diz? Que muitos, após a conversão, até acontece nos dias de hoje, após a conversão, nós passamos por muitas provas, muitas lutas, provações mesmo, às vezes dada por Deus, né? Em várias áreas das nossas vidas, para que a gente permaneça firme, para que a gente permaneça no propósito que Deus nos escolheu. Então, aqui, ele diz aqui, lembra quando você se converteu, tudo que você passou, todos os sofrimentos, todas as coisas que aconteceram com você, mas você venceu. Como eu disse, agora nós vamos falar daqueles que, apesar das lutas, apesar das provações, permaneceram firmes no caminho. Muitos, após a conversão, passaram essas provas, passaram essas lutas e ainda passam na vida. Então, nós temos que ficar firmes e continuar nesse caminho. Versículo 33. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sacrifício dos que foram tratados assim. Aqui o apóstolo Paulo fala deles naquela época, naquele tempo que eles estavam vivendo, mas nós podemos falar também nos dias de hoje. Eu tenho um testemunho de muitas perseguições, falso testemunho na minha vida, situações que eu fui julgada e condenada por homens, porque estava fazendo a obra de Deus. Então não foi só no passado. Todo aquele que o Senhor escolhe, todo aquele que escolhe servir a Deus, eles são realmente perseguidos, eles são realmente maltratados publicamente, insultados. Eu já passei por isso também, eu já vivi isso. Assim como o apóstolo Paulo fala que eles viveram naquela época, a gente passa por isso nos dias de hoje também, porque nós estamos fazendo a obra de Deus, porque nós decidimos obedecer a Deus. Então, isso é uma coisa que também nos dias de hoje acontece em nossas vidas. No versículo 34, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Isso também aconteceu comigo. A minha vida, do tempo que eu decidi obedecer o chamado de Deus, muitas coisas foram tiradas da minha vida, tanto coisas materiais como familiar, a família foi tirada da minha vida. Mas eu suportei aquilo porque eu sabia que o Senhor estava no controle de tudo, sabia que coisas melhores iam chegar, que Deus ia honrar a minha escolha, que Deus ia honrar o fato de eu permanecer nesse caminho, né? Porque essas coisas, elas, apesar da provação, ela não dura para sempre. Se você permanecer firme, o Senhor te honra lá na frente. E isso aconteceu na minha vida também, esse sofrimento, essa perseguição. Perdi muitas coisas, mas o Senhor hoje tem me honrado por persistir nessa caminhada. No versículo 35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele prometeu. Então, nós precisamos confiar e saber que tudo tem propósitos e o sofrimento logo vai acabar. Se Deus estiver com você, essa provação, esse sofrimento logo vai acabar. Nós precisamos confiar em Deus, ficar firme nesse chamado. Versículo 37, pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco menos, e virá aquele que tem que vir. Ele não vai demorar, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos a fé e somos salvos. Por quê? Porque nós estamos nas mãos de Deus. A diferença é
em cair nas mãos do Deus vivo, que é para o castigo eterno, e estar nas mãos de Deus para a vida eterna, para receber tudo aquilo que Deus preparou para nós, até mesmo aqui na terra, né? Estar nas mãos de Deus é diferente de cair nas mãos de Deus. Cair nas mãos de Deus é aqueles que não querem saber de Deus, que não querem saber de obedecer a lei, de obedecer aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Agora, estar nas mãos de Deus é ser protegido por Deus, é ser cuidado por Deus, é ser abençoado por Deus. Salmo 37, 5 diz: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o guiará. Então, se você colocar a sua vida, né, diante do Senhor, se você estiver nas mãos de Deus, ele vai cuidar de você, ele vai te abençoar, ele vai te proteger, ele vai entregar tudo aquilo que você tem buscado, que você tem clamado. Quando Deus nos escolhe, o mundo dominado pelo mal vem contra os planos de Deus para nós. E nós podemos ajudar ou atrapalhar os planos de Deus. Nós podemos cair nas mãos de Deus para o castigo eterno, né? Ou nós podemos estar nas mãos de Deus para a vida eterna com Ele. Então é isso que essa mensagem diz hoje. A diferença de estou nas mãos de Deus e cair nas mãos de Deus. Não deixe a sua vida cair na mão do Deus justo, do Deus que dá o castigo, do Deus que condena, do Deus que verdadeiramente te leva para o inferno, mas esteja na mão de Deus, aquele Deus que tem misericórdia, aquele Deus que perdoa, aquele Deus que se você se arrepender, ele olha para você com carinho, com amor, e ele perdoa os seus pecados e joga no mar do esquecimento, e você pode viver uma nova vida, agora abençoada, porque você tem obedecido a Deus, porque você está nas mãos de Deus, porque você está nos cuidados de Deus, porque você foi escolhido por Deus, você é a menina dos olhos de Deus e Ele cuida e protege você. Então entenda a diferença, queridos, em cair na mão do Deus vivo e Ele fazer a justiça dele, Ele entregar o castigo, né, que a pessoa merece por aquilo que ela está fazendo, e estar nas mãos de Deus para ser abençoado por Deus, para ser cuidado por Deus, para ser honrado por Deus lá na frente. Então, essa é a mensagem que o Espírito Santo traz aos nossos corações. Não caia, não esteja disposto a cair nas mãos de Deus. Muito pelo contrário, esteja disposto a estar nas mãos de Deus, a estar sendo cuidado por Deus nessa vida. Essa é a mensagem de hoje. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grilenzoni. Peço que você se inscreva no meu canal para ouvir novas mensagens. Curta e compartilhe com seus amigos, para aqueles que vocês acham que precisam de ouvir essa mensagem. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos.